Marcos 10, a partir do verso 46. Hoje pela manhã eu comecei falando sobre este assunto, como ser uma pessoa saudável. E vamos concluir o assunto agora. Marcos capítulo 10, verso 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é a tua palavra, meu Deus. Mas que ela seja palavra tua nos corações. Que o Senhor se manifeste, meu Deus, através da palavra, e que o teu Espírito Santo se mova, meu Deus, e faça aquilo que te apraz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, meus queridos. Eu disse nessa manhã que o ser humano é um ser psicobiosocial, ou seja, a saúde integral é o ideal que nós buscamos. Uma saúde física, mas não só saúde física. Uma saúde mental, emocional e também uma saúde relacional, na medida em que nós vivemos em sociedade, vivemos em família, lidamos com pessoas no nosso ambiente de trabalho e até mesmo na igreja, que é a nossa família na fé. É muito importante que tenhamos uma vida saudável nesses níveis de existência humana. E, apesar de não parecer, mas Bartimeu, este cego, ele é um exemplo de saúde integral. Ele é um exemplo de saúde psico, bio e também social. Nós vimos pela manhã que saudáveis são as pessoas que crescem no conhecimento de Deus, porque este cego havia ouvido da fama de Jesus, havia ouvido dos milagres, do poder, das palavras, da bondade do Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando ouviu que Jesus passava pelo caminho, vindo de Jericó, Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade das pessoas bem abastadas, ricas, enfim, quando ele ouve que Jesus passaria por ali, ele se põe a gritar. A palavra de Deus diz clamar, mas clamar é gritar. Em qualquer língua do mundo, ele começa a gritar a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Era um conhecimento ainda inicial, era um conhecimento ainda parcial, mas esse homem toma a iniciativa de ter um contato com Jesus. Primeiro ele ouve, depois ele clama, e em seguida ele tem um encontro presencial com Jesus. Muita gente diz: mas eu já conheço a Deus, e me faz lembrar da história do garotinho que visitou a praia pela primeira vez, e ele ali pondo os pés na água, e ele todo contente, e de repente viu um pescador que chegava de uma noite de muito trabalho, e aquele homem estava puxando o barco para ir para casa, depois de tanto esforço, e o garotinho corre até ele e diz: tio, olha, agora eu conheço o mar.
E aquele velho pescador olhou para o garotinho e falou: não, você não conhece o mar. Eu conheço o mar. Há muita gente cujo conhecimento de Deus se limita à beira do mar, à praia. Eles não se lançaram em mares mais profundos do conhecimento com Deus. E eu dizia isso hoje pela manhã, isso independe de tempo de jornada cristã. Tem gente com pouco tempo de jornada cristã, mas que tem uma intimidade, que tem uma comunhão, que tem um conhecimento com Deus invejáveis. E pessoas que já vivem há tanto tempo nessa jornada, mas pararam de andar em algum momento, pararam de se aprofundar, em algum momento da história pararam de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sim, Bartimeu era saudável, porque embora cego de visão, esse homem queria conhecer e se aprofundar em seu conhecimento de Jesus. Mas eu também afirmei que saudáveis são as pessoas que crescem na sabedoria de Deus, não só no conhecimento, e dissemos que a fonte da verdadeira sabedoria é a palavra de Deus, a palavra que é um livro imbatível, a palavra que é um livro insuperável, a palavra que é um livro de vida, é um manual de vida para esta vida, mas também para a vindoura. É a palavra de Deus que nos ensina a viver, é a palavra de Deus que diz o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar e até o que deve ocupar o nosso pensamento. Longe da Bíblia, nós nos tornamos tolos. Se nós não nos aprofundarmos do conhecimento da Escritura, nossa vida cristã será raquítica, nossa fé será fria, será indiferente e, mais do que tudo, irmãos, nós nos tornamos suscetíveis a toda sorte de tentação. Com sabedoria, nós lidamos com questões familiares. Com sabedoria, nós lidamos com os nossos relacionamentos para além da família. Com sabedoria, nós temos discernimento para entender o que fazer, quando fazer, como fazer. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus está nas ruas, está clamando para quem quiser. E Tiago disse que se alguém desejar a sabedoria que vem de Deus, deve pedir a Deus com todo o coração. Deus não lança em rosto, mas o Senhor Deus tem prazer em dar sabedoria a todo aquele que buscar. Mas saudável também, e que sabedoria é essa de Bartimeu, de ir buscar ao Senhor, mas também saudáveis são as pessoas que cultivam atitudes positivas. Porque Bartimeu podia se sentir um coitadinho. Aliás, ele era desprezado. Aliás, ele era colocado de lado. Era tido e visto como alvo do juízo, do castigo, da ira de Deus. Mas não foi assim. Ele continuou clamando a Jesus. Não importava o que diziam a respeito dele, mas ele teve uma atitude positiva. E eu dizia, não é pensamento positivo, é atitude positiva. Muita gente, por atitudes negativas, criam situações negativas para a sua vida. Muita gente, por atitudes negativas, atrai pessoas negativas para fazer parte do seu ciclo. Mas este homem teve uma atitude positiva em clamar a Jesus, e isso atraiu a atenção de Jesus, que disse: tragam ele até mim. E nota, nós lemos o texto, como a atitude das pessoas mudou. As pessoas disseram para ele: tenha ânimo, rapaz, se anime agora, fique contente, porque Jesus quer falar com você. Atitudes positivas nos conduzem à presença de Jesus. Mas, em quarto lugar, saudáveis são as pessoas que vencem as barreiras do seu passado. Porque Bartimeu pediu a Jesus, diante da proposta de Cristo: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Ele não disse que eu seja o homem mais rico da cidade de Jericó, mas ele disse que eu veja. Felicidade está para além dos bens, está para além das posses. Prosperidade é muito mais do que ter uma conta bancária abastada. Prosperidade, irmãos, é ter uma família unida.
Prosperidade é ter paz dentro de casa. Prosperidade é ter o que comer. Prosperidade é ter um teto em cima da sua cabeça. Prosperidade é ter paz com Deus. Prosperidade é ter essa paz que nos leva a ter comunhão com Deus. O dinheiro tem a sua importância na vida, mas, irmãos, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é vital para a vida. Quanta gente agora está na UTI de um hospital entre a vida e a morte, talvez respirando com a ajuda de aparelhos, e é gente abastada. Prosperidade está para muito além do que nós, humanamente falando, pensamos, mas se pensarmos com as categorias da eternidade, nós vamos chegar a essa conclusão. Não há nada melhor, e Davi disse isso, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse homem tinha paz com Deus, e em Deus ele era pleno. Portanto, Bartimeu pediu que eu tenha vista. Quanto bullying esse homem deve ter sofrido na infância, porque crianças podem ser muito cruéis. Crianças podem ser muito más, e não fazem por mal, mas podem falar coisas muito duras, magoar, ferir, diminuir, pisar. Quem sabe quanto bullying esse homem sofreu na sua infância, quanta zombaria. Mas, irmãos, apesar de ter crescido com memórias tão difíceis, Bartimeu teve a firme decisão de deixar isso de lado. Isso não o diminuiu em si, mas ele viu em Cristo a possibilidade de reverter uma situação que o acompanhou ao longo das décadas. Quanta gente, irmãos, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser feliz de fato, tem tudo para dar certo na vida, mas, irmãos, por ser escravo de memórias amargas, de coisas passadas que o feriram muito, acabam, irmãos, sabotando o seu presente e, consequentemente, o seu futuro. É claro que todos nós temos, aqui e ali, alguma memória difícil de digerir na vida. Uma pessoa, para ser considerada normal, tem pelo menos uma memória difícil, que magoou, que feriu, que sangrou, e memória viva na sua vida. Mas, irmãos, conquanto essas coisas nos tenham acontecido, nós não podemos ser escravos do nosso passado. Tome cuidado com o melhor do seu passado e o pior do seu passado. E tem gente que se apega ao melhor do seu passado e fica vivendo dos louros da vitória. Mas não importa se você foi vitorioso no passado, bem-sucedido no passado, produtivo no passado, se você foi um exemplo no passado, importa saber em quem você é hoje. É o seu desempenho hoje, é a sua vida hoje. Tem gente que se prende ao melhor do passado e fica lá. E nós não temos que morar no passado. Guarde isso. Mas também temos que cuidar do pior do nosso passado. Coisas duras que aconteceram, palavras duras que ouvimos, atitudes difíceis que tomaram contra nós, injustiças que sofremos, abandonos, mortes, coisas que fazem parte da nossa biografia, mas não devem nos servir de correntes para nos aprisionar, para nos prender, para nos adoecer. A gente que deixa de ter uma vida saudável com seus relacionamentos presentes por causa de questões passadas. Eu conheci um homem que disse para mim: pastor, eu prefiro pegar um prato de comida, colocar na calçada da minha casa para o cachorro comer, do que dar para outra pessoa. Tem gente que diz isso: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Que tipo de pensamento é esse? Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Ninguém é capaz o suficiente para dar cabo e conta da sua vida sozinho. Preguei meses atrás: independência é morte.
Nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue ser crente isolado, dentro de casa, assistindo televisão, e aí, se não gosta dessa mensagem, muda para outro pastor, muda para outra igreja, e fica sendo crente de internet. Eu sei que às vezes a gente está doente e não pode vir. Mas há pessoas, irmãos, que se acomodaram na sua fé assim, e dizem, é muito melhor, eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho dificuldade com ninguém, mas isolado, irmãos, isolados nós adoecemos, cuidado com isso. O nosso passado pode ter sido difícil, mas nós cremos num Deus que diz, eis que faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. Essas feridas têm que ser fechadas, porque o meu pai agiu assim comigo, porque a minha mãe, e as pessoas ficam se prendendo a isso. Em nome de Jesus, há muita vida para viver. E Bartimeu parecia entender isso de maneira muito clara. A Bíblia está cheia de exemplos assim, irmãos. Esther, uma órfã, criada pelo seu tio, e de repente ela se vê no primeiro concurso de beleza da história. E ela é escolhida para ser a rainha no reinado assírio. Agora, se ela fica choramingando por causa das desventuras da sua vida passada, ela não poderia criar uma base no seu presente para projetar um futuro glorioso que a tornou a salvadora do seu povo naquele tempo. Ou José, aquele que viveu no Egito, foi governador do Egito, se ele fica se prendendo às injustiças que sofreu por parte dos irmãos, tendo sido vendido como escravo, dado como morto diante de seu pai, as humilhações que sofreu na prisão, depois na casa de Potifar, ou antes na casa de Potifar, se esse homem fica preso a essas memórias, meu Deus do céu, e tem gente que se esconde atrás disso para justificar o seu jeito de ser. Não, é que eu sofri muito, por isso que eu sou assim, tão grosso com as pessoas, vai ser grosso com outro. Nós não temos obrigação de ouvir grosseria de ninguém, porque no passado, eu sou uma vítima, pare com autocomiseração, que conversa é essa? Nós estamos em Cristo, irmãos, e Jesus mudou a nossa vida, e essas coisas que sofremos têm que ser ressignificadas. É aí que deve haver mais compaixão, é aí que deve haver mais misericórdia, em vez dessa dureza na vida, gente implacável. Agrade o Senhor e use o seu passado para abençoar pessoas e não para destruí-las. Mas saudáveis também são as pessoas que semeiam com perseverança. Porque o verso 47 e 48 nos dão conta que Bartimeu clamou pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes elevou a sua voz e o seu coração a Jesus. Tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. E Jesus ensinou em Lucas 18, verso 1, sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer. Irmão, quando você for colocar algo diante de Deus, não saia de lá. Fique aos pés do Senhor. Deus honra aqueles que oram perseverantemente. Orações, irmãos, orações são aquilo que potencializam as respostas de Deus na nossa vida. Você tem algo no seu coração, apresente diante de Deus, regue isso com muita oração. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito na sua atuação. Nós vivemos numa geração que desaprendeu a orar. Uma geração que tem tantas facilidades, tantas potencialidades, que pensa, na maioria das situações, orar para quê? Eu não preciso pedir orientação a Deus, eu não preciso pedir a direção de Deus, eu não preciso, eu vou lá e resolvo. Eu tenho a tecnologia na minha mão, eu tenho o recurso financeiro na minha mão, e eu vou fazer, e vou realizar, e vou ser bem-sucedido. Orar para quê? Eles esquecem que
toda ação sem oração é presunção. Você pode repetir isso comigo? Toda ação sem oração é presunção. Uma pessoa que não ora, não pede sabedoria a Deus, não pede graça a Deus, é presunçoso. Ele acha que pode tudo. E, irmãos, o final é terrível. Gente que não ora e, quando ora, não persevera em oração. Então, semeie em oração na sua vida. Semeie oração nos seus dramas, nos seus sonhos, nos seus alvos. Semeie isso em oração. Pessoas da sua família, coisas que você deseja alcançar. Semeie isso com muita oração, porque a Bíblia diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E quantas vitórias de oração temos recebido? Gente que ora aqui no culto de oração, num momento de gratidão, quanta coisa Deus tem feito no meio do seu povo. Bartimeu certamente entendeu a necessidade de clamar a Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Prepare-se para uma grande colheita, mas você precisa semear. E semear em oração. Quando a gente semeia em oração, a gente não fica frustrado se a porta não se abre. Quando a gente semeia em oração, a gente não fica frustrado se a resposta não é o que a gente queria. Quando a gente semeia em oração, nós nos fortalecemos, nos robustecemos na nossa fé. E diante de uma resposta aparentemente negativa, a nossa reação é dizer: Deus sabe todas as coisas, Deus fez o melhor. É assim. E não existem acontecimentos ruins, existem acontecimentos que a gente não entende. Deus sabe. Nós não sabemos. Mas em sexto e último lugar, saudáveis são as pessoas que exercitam a sua fé. Ninguém será de fato saudável na vida se não tiver fé. Não essa fé teórica, não essa fé religiosa, não essa fé que a gente pensa que é compartilhada, porque o pai tem, a mãe tem, porque o irmão tem. Mas essa fé que é vivenciada, essa fé que é pessoal, colocada no Senhor Deus. Aliás, não basta ter fé. É preciso que a nossa fé esteja, de fato, em Deus. O fundamento seja o Senhor. Eu já disse aqui que a fé é como uma escada. Mas para você subir nessa escada, você precisa ter um fundamento. Precisa ter uma base sólida para não cair de lá. E a rocha dos séculos, a rocha da nossa salvação, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não colocamos a fé numa denominação, nem num pastor. A nossa fé não está nisso. A nossa fé está sobre Cristo. Sabe que ontem, no Catavento, as senhoras me chamaram lá nos trabalhos manuais, as Dorcas, porque uma moça queria me conhecer. E ela disse assim: eu quero conhecer o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Quero conhecer o dono da igreja. E elas tentaram explicar para ela, mas ela ainda não entendia. Eu quero conhecer o dono da igreja. E aí me viram passar e disseram: pastor, vem aqui. Eu cheguei e disse: ó, esse aqui é o pastor da igreja. Ah, esse aqui é o dono da igreja? Eu falei: não, o dono da igreja é Jesus. O dono dessa igreja é Jesus. Tomara que ela tenha entendido. Porque Charles Spurgeon conta que ele encontrou um homem embriagado nas ruas de Londres. O homem o reconheceu, se aproximou e disse: pastor, eu sou um dos seus convertidos. Spurgeon disse: é verdade, você certamente é um dos meus convertidos. Porque se você fosse convertido a Jesus, você não estaria andando desse jeito que você está.
a sua vida seria outra. Essa igreja só tem um dono: Jesus Cristo. Nós vamos lembrar do pastor Josué com muita gratidão, com muito carinho, até a volta de Cristo, quando nós vamos nos encontrar lá no céu. Mas a nossa fé está em Jesus. Nosso amor é a Jesus. A nossa confiança está em Jesus. E se foi assim com o pastor Josué, assim comigo, com os outros pastores, a nossa fé está em Jesus. Pessoas saudáveis exercitam a sua fé. Não é um pensamento positivo, é uma confiança irrestrita e sólida no caráter maravilhoso do nosso Deus. E, irmãos, fé tem a ver com duas realidades básicas e fundamentais. A primeira, fé é confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Então, o que a palavra de Deus diz, nós temos que praticar, mesmo que esta palavra seja contra nós. Tem coragem? Fé de verdade é confiar na palavra de Deus e o que ela diz. E, irmãos, fazer o que a Bíblia diz, mesmo que isso seja contra nós. Segundo, confiar na palavra de Deus e confiar no Deus da palavra. O Deus que não mente, o Deus que cumpre suas promessas, o Deus que nos ama, o Deus que sabe o que nós realmente precisamos. Bartimeu disse que eu veja, Senhor. Mas essa frase de Bartimeu foi permeada por muita fé e confiança de que Jesus podia fazer aquilo. E nós podemos ver mais de Deus se a nossa fé for mais robusta, se a nossa fé for mais contundente. Quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque há profecias em Miqueias, há profecias em Jeremias, que falam a respeito da raiz de Davi, que viria para reinar sobre o seu povo. Então Bartimeu crê que aquele filho de Davi podia reverter a sua situação. Então lance hoje a sua fé sobre Jesus. Lance a sua confiança sobre Jesus. Lance o seu cuidado sobre Jesus. Jesus não descarta, Jesus não ignora, Jesus não rejeita alguém que se aproxima dele verdadeiramente por fé e por fé nele. E nós cantamos isso. Vamos cantar? Sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, você pesquisa na internet vários estudos da ciência dizendo que pessoas que têm fé têm uma evolução positiva de uma enfermidade para a saúde muito potencializada. Elas têm fé. Orar é um exercício terapêutico, irmãos. Orar cura. Orar alivia a alma. E você deve e pode procurar um profissional, como um psicólogo, para fazer um acompanhamento. Mas, irmãos, orar também é uma terapia extraordinária, uma terapia maravilhosa. Você ir aos pés do Senhor, você derramar o seu coração, você sem reservas abrir a boca e dizer para Deus
tudo o que te incomoda, falar das mágoas, falar das insatisfações, falar das frustrações. Você pode abrir o seu coração. Bartimeu, para aquela sociedade, era um miserável, era um pária. Para aquela sociedade, aquele homem era um maldito. Mas para Jesus, não. Quando Jesus olha para aquele homem cego, ele não vê necessariamente um homem cego, mas ele vê um homem cheio de fé, um homem que ultrapassa as barreiras. Cala a boca, rapaz! Jesus, filho de Davi! Cala a boca, seu maldito! Jesus, filho de Davi! Cala a boca, seu alvo da ira de Deus! Jesus, tem compaixão de mim! A Bíblia diz, ele gritava ainda mais alto. Isso é fé, irmãos. Nada pode impedir a nossa fé, porque Jesus contempla a fé do que clama por socorro, do que pede a Ele que Ele tenha compaixão, misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. É maravilhoso ser crente, dentre muitas coisas por isso. Você sabe que no trono do universo há um Deus que vai ouvir quando você, com fé, clamar. E comigo é assim. Às vezes a situação não muda, mas eu mudo. A circunstância não mudou, mas eu mudei. Estou mais forte, estou mais decidido, isso não dói mais tanto, isso não preocupa mais tanto. Eu vou dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. E as dificuldades foram todas colocadas aos pés de Jesus. É aquela certeza que faz com que a gente descanse. Jesus tem compaixão de mim. Ele tem misericórdia de mim. Ele se importa comigo. Ele não vai me abandonar. Ele vai me fortalecer. Quando nós lemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe como é que está no hebraico o Salmo 23, verso 1? Uma transliteração literal do Salmo 23, 1 é: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. O Senhor é o meu pastor e é por isso que eu não sinto falta de nada. Porque eu tenho aquilo que é mais importante ter. Eu tenho ao Senhor como meu pastor. Por isso eu não sinto falta de absolutamente nada. Você podia essa noite clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão do meu marido, minha esposa. Tem compaixão da minha família. Tem compaixão, Senhor, do Brasil. Tem compaixão. Meu coração, minhas fragilidades, meus empecilhos. Meu Deus, me visita com essa saúde, que está para além do meu físico, mas uma saúde que ganha minha mente, que enche o meu coração, que me faz ser saudável quanto aos meus relacionamentos. Podia clamar. Pare de viver de azedume na alma. Pare de viver de memórias amargas do passado. Pare de viver assim, isso não está fazendo bem para você. Isso está te matando por dentro pouco a pouco. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus tem. Glória a Deus, Jesus tem compaixão de nós. Você podia orar comigo agora. Você podia falar com o Senhor Deus. Eu não preguei nada novo hoje à noite, nem pela manhã. Mas eu trouxe para você uma receita para quem quer ter uma vida de fato saudável, para quem quer ter prosperidade de verdade, para quem
quer ser alvo de fato da misericórdia e da compaixão de Jesus. E você foi tocado por Deus? Pela fé, você está clamando, mas com fé, pela compaixão de Jesus. Tem alguém crente assim que está orando? Faz um sinal assim: eu estou, pastor, amém. Tem compaixão de mim, Senhor, amém, 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 graças a Deus. Aqui no coral, amém. Na galeria, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Cheio de fé, a despeito de todas as dificuldades e contrariedades, não para de clamar: tem compaixão, tem misericórdia de mim. Agora tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus poderoso, cheio de compaixão e que é poderoso para curar a sua alma, a sua vida. Nessa noite, pela fé, você quer entregar sua vida a Jesus agora. Pastor, essa cura para a minha vida é o que eu preciso. Ore por mim, levante sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém assim? É crente? Deus abençoe, eu vi sua mão. Tem mais alguém? Deus abençoe, eu vi sua mão. Pastor, eu não sou crente, mas eu quero entregar a minha vida. Tem mais alguém assim? Eu não sou crente não, mas eu quero. Hoje é a minha noite. Hoje é o dia da minha conversão, de me aproximar de Jesus e clamar pela salvação da minha alma. Há mais alguém assim? Há mais alguém? Ó Deus, abençoa este momento. Há pessoas que não levantaram a mão, mas entenderam pela Tua palavra o que precisa ser feito. Ó Pai, que o Senhor quebre toda resistência, em nome de Jesus. Abençoa esses que ergueram suas mãos, aqueles que disseram: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pai, nós vamos cantar agora a primeira estrofe de um hino e vamos convidar a todos, quem levantou a mão ou não, meu Deus, para vir à frente. Nós queremos apertar a mão dessas pessoas e queremos orar pelo grupo que chegar aqui à frente. E oramos que seja assim, para o Teu louvor, meu Deus, e em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Enquanto cantarmos, irmãos, eu e o pastor Carlos Júnior estaremos aqui. E você pode chegar, vem à frente. Deus falou com você, você quer entregar a vida a Cristo, você crente em Jesus, dedicar-se mais ao Senhor, vem à frente, queremos orar por você. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim achará. Nós estamos felizes pelos irmãos que estão chegando, pela Rose que veio à frente dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus como Salvador. Nós vamos cantar a próxima estrofe. Você quer entregar sua vida a Cristo? Então saia do seu lugar e venha. Você crente, uma vida mais perto do Senhor, uma vida vitoriosa em áreas que ainda não foram tocadas pelo Eterno, venha clamando: tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Ele leva a sua fé em consideração. Vamos cantar mais essa estrofe. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Sangue seu derramado Ele tem. Paga essa nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. É só vir. Terás vida em olhar
Glória a Deus por isso. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra. E que possamos, Senhor Deus, aplicá-la em nossa vida. E que o Senhor veja os frutos dessa palavra em nossa vida, no nosso dia a dia. No buscar mais ao Senhor, no buscar mais o conhecimento do Senhor. Para que possamos ser saudáveis, ó Deus, e refletir, ó Pai, a sua glória através das nossas vidas. Pai, eu peço uma bênção por aqueles que vieram aqui à frente, querendo mais isso, no qual eu também me incluo aqui, ó Pai. E ó Deus, nós também estamos muito felizes pela Rose que chegou aqui dizendo que quer Jesus. Amém. Que essa decisão se confirme, ó Deus. Que o inferno perca mais um e o céu ganhe mais um, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rose está ali. Vamos orar com você, Rose. Viu? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que bênção, amém, irmãos? Amém. Estamos chegando ao final. Mais um culto. O início de mais uma semana. Com todos os desafios que ela traz. Mas que bênção estar vivo. E poder passar mais uma semana vivendo cheios de fé e confiança em Jesus, o nosso amado Salvador. Muito obrigado a você que veio pela primeira vez. Você volte por mais vezes. Deus abençoe os irmãos aqui mais uma vez na casa do Senhor. E essa semana a casa do Senhor estará aberta. Então, vamos continuar aqui vindo e participando. Olha, temos Mateus Domingues. Cadê Mateus? Ali, Mateus. Deus abençoe. Temos Neri, Maria. Cadê? Ah lá, Deus abençoe. Também temos Ellen Santana. Ali, Ellen, Deus abençoe muito. E Walter Lima Júnior. Ali, Walter, Deus te abençoe. Walter que veio com a Rose, né, Walter? Deus te abençoe também ricamente. Amém ou não, irmãos? Graças a Deus. Vamos dizer nosso cântico de vitória. Logo em seguida, em oração, encerramos este momento glorioso na presença de Jesus. Vamos juntos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.